Uma boa noite a todos. Para este trabalho, nessa noite, nós vamos falar sobre um tema muito importante, voltado a todos nós, interessante para todos nós, porque qualquer um encarnado na Terra hoje está sujeito a passar por tribulações que possam levar a isto. Vamos falar um pouquinho sobre depressão, dando continuidade a uma série de temas que nós abordamos aqui na Associação Espírita Caridade, num trabalho chamado Atendimento Espiritual aos Encarnados. Como sabemos, como nós aqui sabemos, os manos vão saber agora, é um trabalho aqui que nós chamamos de um grupo fechado. Você passa por um atendimento fraterno nas terças-feiras na nossa casa e é encaminhado, dependendo da sua necessidade, a assistir esses trabalhos. Portanto, não é um trabalho público, aberto ao público. Claro que nesse momento nenhum dos nossos trabalhos está sendo aberto ao público, mas este especificamente, que ocorre às segundas-feiras às 20 horas aqui na Caridade, não é aberto a todos, não é de portas abertas. Você passa por uma triagem, vamos dizer assim, para poder fazer parte deste trabalho. Aos manos que já participam deste trabalho, podem acompanhar a sequência de temas que acompanharam os primeiros roteiros deste módulo. Todo este módulo 4, é sobre depressão. E nós vamos adentrar hoje um dos roteiros que vai abordar a depressão, falando mais precisamente sobre as causas da depressão. Então, este é o nosso trabalho, Atendimento Espiritual aos Encarnados. Como queiram entender, é uma palestra, mas não é uma palestra. Nós temos uma intenção diferente neste trabalho, que não é apenas esclarecer e consolar, é distribuir boas vibrações, distribuir energia e realimentar os corações que se encontram cansados diante das dificuldades da vida, e não de nossa parte, de quem fala aqui, mas sim de todas as boas vibrações que os espíritos amigos nos encaminham através das reflexões que são trazidas aqui. A proposta de trabalho para esse tratamento, esse atendimento espiritual aos encarnados, é de 6 módulos e 6 roteiros em cada módulo. Nesse módulo 4, como citamos, ele todo vai falar sobre depressão, e o roteiro 3 vai falar justamente sobre as causas da depressão. E vamos a elas. Inicialmente, vamos elencar alguns tópicos, falar sobre algumas possibilidades que encaminham as pessoas a sofrer, e vamos usar primeiramente essa expressão, este verbo sofrer, a depressão, que são os ressentimentos. Como a própria palavra já diz, nós estamos ressentindo, estamos sentindo algo que já aconteceu por muitas vezes, não apenas uma vez. Nós ficamos alimentando aquele sentimento que foi ruim, que nos fez mal, que nos fez sentir mal com aquilo, e nós vamos ressentindo aquilo que aconteceu. A dificuldade de conceder o perdão. Muitos de nós se sentem magoado, ofendido, chateado porque alguma coisa aconteceu. Naturalmente, em doutrina espírita, nós entendemos que nos sentimos chateados, ficamos ofendidos porque somos orgulhosos. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Claro que sou sim. Todos nós somos mais ou menos orgulhosos nessa existência natural da espécie humana, alguns mais, outros menos, mas é o orgulho ainda que nos fere, que nos faz sentir ofendidos com algo que nos digam ou que nos façam, porque nós nos colocamos na posição de vítima. Vamos falar um pouquinho sobre o vitimismo hoje. Nos colocamos nessa posição de vítimas e achamos que estamos sendo injustiçados. E vamos alimentando esse sentimento e não conseguimos perdoar aquele ou aqueles proporcionadores desse ressentimento que nós vamos alimentando. Essas duas bases de sentimentos, ressentimentos, dificuldade de conceder o perdão, nós vamos encontrar no livro Depressão, do Isaías Claro. É um livro maravilhoso que vai nortear boa parte desse nosso trabalho hoje, então fica a dica de leitura desde já, porque aqui são algumas pinceladas. Entretanto, nós orientamos a quem tiver acesso e puder ler este livro, é maravilhoso,
independente do que tenhamos. Não é porque estamos lendo um livro sobre depressão, porque nós temos muito preconceito em relação a isso. Não é porque estamos lendo um livro sobre depressão que, que vão pensar que eu sou um depressivo, como se fosse uma coisa ruim, negativa, destrutiva e que eu não pudesse apresentar esses sinais, esses sintomas de depressão ou mesmo me interessar pelo assunto. É um assunto de utilidade pública, porque hoje em dia nós sabemos que é uma das maiores moléstias que assola a espécie humana é a depressão e que origina diversas outras dificuldades que por vezes nós não sabemos lidar porque a raiz está ali, em algo não tratado, não assimilado com clareza e para o qual não foi dado devida atenção. E é sim algo grave, importante. A capacidade de perdoar, nós vamos ver que vai depender de cada um, mas nós vamos encontrar basicamente 3 grupos em relação ao perdão. O primeiro grupo são os que nunca perdoam. Aqueles que não querem saber, eu não perdoo, me fez, eu sou superior, eu não aceito e isso não vai ficar assim. Eu não perdoo. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, os que não conseguem perdoar naquele momento. Tudo bem, me chateei, isso me magoou bastante, mas vai passar. Eu sei que vai passar, em algum momento eu vou conseguir perdoar para que eu possa me sentir bem. Já tem-se esta consciência de que não só para o outro, mas também para mim. Eu vou me sentir melhor se eu conseguir conceder o perdão. Este é o segundo grupo. Temos o primeiro, os que nunca perdoam, aqueles que por enquanto ainda não, mas quando passa tudo, baixa a poeira, consegue ter essa capacidade. Aí nós temos o primeiro grupo ali, como diz o nosso primeiro e segundo grupos, constituem a maioria das pessoas. A capacidade de perdoar da maioria constituem esses 2 grupos, é composta por esses 2 grupos. E o terceiro grupo, o que é o terceiro grupo em relação ao perdão? Aqueles que perdoam. Parece tão fácil quando nós lemos ali os que perdoam. Só de ler essa frase a gente já sente uma leveza, uma sensação de dever cumprido comigo mesmo, com a minha consciência. Esse grupo, o terceiro grupo, não constitui a maioria, como nós vimos anteriormente, os 2 que ainda, os que não perdoam, os que têm uma certa dificuldade de no momento conceder o perdão, estes são a maioria. A minoria, aqueles que de coração limpo, de mente leve, tranquilos, conseguem com facilidade conceder o perdão. É um número muito pequeno. O porquê da dificuldade de perdoar? Já que nós vimos que a maioria ou não perdoa ou não consegue perdoar no momento, qual é o motivo dessa dificuldade? Por que nós vamos ver pessoas que não conseguem perdoar? O perdão sincero é filho espontâneo do amor, Espírito Emmanuel. Daí nós já não precisaríamos falar mais nada neste trabalho, porque só aquele que consegue, ou pelo menos tenta cultivar o sentimento do amor, tem esta maior capacidade de perdoar. Quando eu não tento plantar esse sentimento em mim, a minha capacidade de perdão é reduzida. Porque somente aqueles que amam, não importa o que, quem e com que intensidade, tem capacidade de conceder o perdão. Portanto, o perdão estará na dependência do amor. Quem ainda não ama, como irá perdoar? E o amor estará na dependência do desenvolvimento da moralidade e da inteligência. Para aqueles que se perguntaram, né, então como é que eu faço para amar para que eu possa perdoar? É isso, desenvolver a moralidade e a inteligência. Porque o que a inteligência, o intelecto, tem a ver com o sentimento de amor? Se eu desenvolvo o que nós chamamos de inteligência emocional, basicamente, eu consigo entender como eu me sinto, como o meu corpo dá amostras de sofrimento quando eu não perdoo, quando eu não consigo essa via que é o meio, que é o amor para chegar ao perdão. E quando eu desenvolvo a inteligência intelectual, parece redundante falar isso, mas nós falamos em distinções, inteligência emocional e inteligência intelectual. Não é redundante falar isso. Linguisticamente é redundante, mas no objetivo não é. Porque se eu consigo desenvolver a minha inteligência
a ponto de compreender que eu só me prejudico todas as vezes em que eu não perdoo, é suficiente. Eu não preciso ser letrado, versado, lido, erudito, não preciso ser nada disso. Eu posso não ter nenhum tipo de instrução intelectual e compreender pela minha inteligência que Deus me deu, que não perdoar só me prejudica. Então, desenvolvendo a inteligência e principalmente a moralidade, que faz com que eu possa me colocar no lugar do outro, compreender melhor as dificuldades da humanidade de uma maneira geral, é que vão abrir essa estrada para que nós possamos alcançar voos mais altos, verticalmente falando, em direção ao amor. Esse sentimento que, sempre que posso, repito isso porque me tocou muito em todas as vezes que, desde a primeira vez que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, em que amai-vos uns aos outros, capítulo 11, amai-vos uns aos outros, em que o Espírito Lázaro vai falar sobre o amor. E fala sobre os sentimentos em geral e vai falar que o ponto delicado do sentimento é o amor. E ainda estende isso, dizendo que não é o amor no sentido vulgar, comum de dizer, mas aquele sol interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É aquela faísca que brota de nós, aquela luz interior que é implantada pelo amor. Sabe quando Jesus disse, fazei brilhar a vossa luz, brilhe a vossa luz? Refere-se à base da parcela crística que nos deu, que é esse amor, que ilumina, irradia para todos e por nós permeia os nossos corpos, tanto o perispírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Então é neste sentido que devemos voltar os nossos esforços para desenvolver a moral e a inteligência, para assim podermos abrir essa estrada, como falamos, rumo ao amor e, enfim, ter a capacidade mais ampliada de perdoar. Nós vamos encontrar estes detalhes no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, como citamos a frase do Espírito Lázaro. Pode mexer ali para nós, só para trocar o slide. Ao vivo tem disso, tá, gente? Nós vamos ir trocando. Mas, enfim, quando nós falamos sobre essas três formas de perdão, nós vamos nos situar, obviamente, em alguma delas. Em alguns momentos da vida, da mesma existência, nós podemos perceber que já fomos aqueles que nunca perdoaram, que achavam que nunca perdoariam. Muitos de nós já foram aqueles que não perdoam no momento, ou ainda são os que não vou perdoar agora, perdoo depois. E alguns, graças a Deus, já conseguiram conquistar esse nível elevado de entender que sim, eu posso perdoar e isso só vai me fazer bem, só vai me trazer benesses para a minha existência. Qual é o perfil do ressentido? Se eu entendo que eu me ressinto, que eu me magoo, que eu me chateio, então qual é o meu perfil de ressentido? Permite-se influenciar pela ignorância ou maldade alheia. Não é só eu que fico ressentindo as coisas que eu não gostei, que me fizeram mal ou que me falaram, mas tudo que me falam de ruim, e sabe que para falar coisas ruins sempre tem algum. É o vizinho, é o familiar, é aquele que está mais próximo. Ou até mesmo distante, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Sempre tem alguém nos falando alguma coisa e normalmente quando nos falam coisas em tom de maldade ou até mesmo por ignorância, por desconhecimento, normalmente é falando de outro, para que nós nos deixemos levar, concordemos com o que é dito e passamos assim a alimentar um vínculo em relação àquilo. Podemos perceber quando nós estamos falando de alguém ou falando de determinadas coisas que não gostamos, sempre estamos falando normalmente com uma pessoa específica, é aquela pessoa que a gente gosta de falar tal coisa. Por que isso acontece? Porque eu confio e sei que aquela pessoa não vai falar o que eu falei para ela para outros. Se eu tenho receio de que aquela pessoa vá falar para outro o que eu falei, é porque o que eu falei não é muito bonito. Porque o que eu falei eu não me orgulho disso, eu não acho que é legal. E normalmente não é bom em relação a quem foi dito ou às vezes nem é verdade.
Mas isso acontece porque o outro, o nosso correspondente na conversação, também está na mesma sintonia, está na mesma faixa vibratória que nós, se alimenta emocionalmente das mesmas necessidades de apontar erros, de sair daquela necessidade que nós temos de autoconhecimento. Eu não quero saber quem eu sou, eu não quero me conhecer, eu não quero me melhorar, porque me assusta, eu sei que eu tenho muitas coisas para corrigir, então falar do outro que é mais fácil. O ressentido se revolta contra pessoas e situações que não correspondem às suas expectativas. E existe uma certa diferença entre essa revolta contra pessoas e situações que não correspondem àquilo que eu esperava e eu querer estar sempre no controle. Existem perfis controladores que não necessariamente são muito ressentidos. Existe uma certa diferença, a gente não pode confundir muito, porque senão nós acabamos nos julgando demais, nos condenando demais, ou fazendo isso com os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco, aqueles que nós conhecemos. A ideia aqui nunca é julgar o outro, sou eu que estou em questão. Isso é uma avaliação individual que cada um de nós deva fazer para que possa sentir-se melhor e adquirir essa capacidade de perdão. Mas então o que tudo isso tem a ver com a depressão? Se nós falamos no início, e não é de nossa parte, nós usamos como base a doutrina espírita um autor reconhecidíssimo, que é o Isaías Claro, que nos trouxe isso no início sobre a capacidade de perdoar, tudo que nós podemos movimentar em nós para que nós nos sintamos melhor perdoando, e o caminho para isso é exercitar o amor. Então não estamos falando de nós, estamos usando bases, Evangelho segundo o Espiritismo, Isaías Claro, nomes reconhecidos, com trabalhos sólidos que ajudaram e ajudam muitas pessoas. E o objetivo é apenas esse. Nós não somos detentores de nenhuma verdade absoluta e somos ainda falhos repassadores dessas verdades. Mas esperamos que, se algum de nós que estiver assistindo isso nesse momento se identifique e veja uma necessidade de corrigir-se para sentir-se melhor, que bom. Objetivo atingido, show de bola. Nós ainda temos no perfil do ressentido aquele que se tortura pela ocorrência infeliz, ou seja, por aquilo que aconteceu, fica só pensando naquilo, remoendo e se torturando que aquilo aconteceu, mas por que foi daquela forma, e eu não acredito, isso está errado, e vai alimentando a revolta. Ficar se torturando com o que aconteceu é só alimentar a revolta. E isso, alimentar a revolta, nos afasta de um sentimento nobre, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades, que se chama resignação. Não é conformismo, é uma aceitação consciente de que eu preciso passar por aquelas situações para o meu aprendizado. O ressentido fixa o quadro na mente, realimentando a mágoa. Então é aquele ciclo que nunca para. Eu fico pensando em tudo que aconteceu, eu fico revoltado, eu me torturo com aquilo, eu fico pensando muitas vezes e eu só vou fazendo crescer o meu sentimento de mágoa em relação ao que aconteceu. Evangelho segundo o Espiritismo, ainda, capítulo 11, item 9. Pode trocar para nós ali. As consequências. O ressentimento, como força destrutiva, acaba agredindo e ferindo aquele que dele se alimenta. É como eu tomar um copo de veneno e desejar que o outro morra. Eu uso essa expressão, que pode parecer um pouco agressiva e até exagerada, mas essa é a realidade. O ressentimento, como força destrutiva, acaba agredindo e ferindo aquele que dele se alimenta. Quem é que sente primeiro? Eu. Eu estou sentindo isso. Então é isso, é como se eu tomasse um copo de veneno e desejasse que a pessoa que está me assistindo tomar morra com aquele veneno que eu tomei. Eu estou envenenando cada célula do meu corpo, emanando vibrações negativas, energias baixas, de baixa vibração, atraindo para o meu lado entidades espirituais perturbadoras, que por vezes querem o meu mal e por vezes apenas se afinizam com aquele sentimento, com aquele ressentimento, aquela ideia de mágoa e de não perdão que eu estou alimentando. O ódio e o rancor escravizam, deprimem.
enchem a alma de fel e de sombria suscetibilidade, tornando-a ansiosa e infeliz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo que fala sobre o perdão. Não estamos aqui afirmando de forma alguma que todo aquele que tem depressão é uma pessoa cheia de rancor, de ódio, ansiosa e infeliz. Nós não estamos afirmando isso. Estamos afirmando que essas atitudes e esses sentimentos podem sim levar à depressão. É claro que a depressão não se instala assim porque levantei os braços e peguei como um vírus no ar. Eu preciso ir alimentando esses miasmas inferiores, eu preciso ir eliminando os sentimentos bons da minha rotina, eliminando as boas ações e os pensamentos elevados da minha rotina para que a minha vibração baixe e eu atraia para o meu lado, através dos meus pensamentos, entidades perturbadoras. Se eu não quero manter o quadro depressivo, eu vou tirar de mim forças. Claro que exige um auxílio também daqueles que nos rodeiam, mas o principal sou eu. Aquele que sofre da depressão, e como dissemos, iríamos usar inicialmente esta expressão sofre, porque nós vamos entender o quanto isso é um sofrimento, mas pode não ser. Mais adiante aqui nos slides vai aparecer essas questões. Em relação às leis morais, o que nós vamos encontrar sobre a depressão, sobre o não perdão, sobre o ressentimento e qual a ligação que uns têm com os outros? As leis morais são leis divinas que regem as relações da criatura com Deus, consigo mesma, com seus semelhantes. E onde estão escritas essas leis morais? Na consciência de cada um. Deus é infinitamente sábio, que ao criar cada ser, cada homem simples e ignorante, colocou na sua própria consciência as leis divinas ou naturais, e dentro delas, obviamente, as leis morais. Por que a necessidade dessas leis morais? Auxiliando a humanidade a conviver bem, a crescer, porque nenhum de nós pode crescer de fato ignorando a necessidade do companheiro. Aí essas situações que nós vemos hoje, que mostram, além de muitas coisas boas, positivas, atitudes altruístas, benéficas em relação ao próximo, também exaltam o nosso egoísmo, tudo aquilo que nós trazemos de inferior e que por um descontrole emocional, daí a importância de educar as emoções e os sentimentos. E cabe aqui um parêntese alusivo ao livro do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, que é uma obra maravilhosa e que nos ajuda a compreender de forma muito didática, muito simples, mas não por isso menos profunda, a nossa relação conosco mesmos e como nós podemos nos ajudar em todas as áreas da vida, entendendo basicamente os nossos sentimentos. A consciência é o árbitro interno que chama a nossa atenção para o sucedido, para aquilo que aconteceu, concitando-nos, impelindo-nos, estimulando-nos ao arrependimento e à reparação. Mas por que se eu acho que eu estou certo e o outro que se ofendeu? Vamos pegar por este viés. Por que então eu vou me arrepender e vou ter que reparar o que eu fiz se eu acho que eu estou certo? Eu nunca estou certo quando alguém sofre devido às coisas que eu proporcionei, às atitudes que eu tomei, às escolhas que eu fiz. Claro que estamos falando em nível de doutrina espírita e enquanto filhos de um mesmo pai, enquanto criaturas de Deus. Todos nós, independente de religião, etnia, localização geográfica, não importa. Todos nós estamos aqui imersos nesse mar, que vamos chamar assim o nosso planeta Terra, esse mar de imperfeições. E todos nós estamos aqui para aprender. Ninguém aqui é perfeito. Não existe perfeição absoluta na Terra. E nós ainda
podemos exercitar diariamente as nossas próprias potencialidades, entendendo que nós não somos perfeitos. E quando nós paramos para pensar na possibilidade de uma atitude nossa não ter sido legal, se nós paramos para pensar é porque tem, ou porque ela toda não foi legal, ou porque o que motivou essa atitude não foi um bom sentimento. E nós vamos usando desculpas para que nós possamos nos sentir melhor e nos isentar da responsabilidade daquilo que proporcionamos. Não é o nosso cérebro que nos sabota, é a nossa intenção. É a intenção de sairmos sempre ganhando quando ainda não somos merecedores. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós vamos encontrar um fator que agrava ou atenua qualquer falta. Chama-se ele a intenção. Se a nossa intenção foi boa, cabe o crédito pela intenção, mesmo que as consequências tenham sido desastrosas ou danosas para qualquer que nos rodeie. Mas, se a intenção não foi boa, pode ser a atitude mais ovacionada e celebrada por todos, mas que se a intenção base não foi boa, aquele que intencionou tal coisa vai ter que se redimir diante das leis divinas em algum momento, vai encontrar o seu momento de reparação. Um dos meios para que a criatura volte-se à divindade, entendendo que errou em algum momento da existência, em algumas das suas atitudes, um dos meios acaba sendo a depressão. Mais uma vez reiteramos, não estamos dizendo que todo aquele que tem depressão é alguém que errou muito nas suas escolhas, nas suas atitudes na vida, que tem más intenções. Não estamos afirmando isso. Estamos dizendo que é mais um dos aspectos que podem levar a criatura à depressão. A consciência reflete o nosso interior. Nem sempre o que falamos ou o que falamos que pensamos, mesmo quando não pensamos exatamente daquela forma, nós queremos que o outro ache que nós pensamos daquela forma ou que o outro ache que nós sabemos que é assim e tal. E por vezes nosso sentimento não é esse, a nossa consciência é que vai nos denunciar, não para o outro, para nós mesmos. Aquilo que está na nossa consciência é o que vai mostrar o que realmente somos, o que realmente sentimos, o que realmente cultivamos em nós. Isso nós vamos encontrar também no livro Depressão, do Isaías Claro, e igualmente no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Erro e sentimento de culpa. Normalmente, quando nós erramos e aquilo que nós vimos antes, a consciência acusa, nós nos sentimos culpados. É um processo muito natural. Isso nos faz sofrer, porque nós vamos remoendo, ressentindo a culpa. E aí entra aquela coisa de eu não querer me perdoar. Vamos falar um pouquinho depois sobre o auto-perdão, mas essa ideia de eu não querer ter errado, eu achar que eu não posso errar, que eu sou perfeito, eu vou me aprisionando na culpa. Entender que eu errei, que eu preciso e que eu quero reparar o meu erro é uma coisa. Agora, me condenar pela culpa é outra totalmente diferente. Eu não posso me tornar um prisioneiro da culpa. Achar que eu não sirvo mais para nada, que eu não posso mais fazer coisa alguma de útil, que eu não posso ser bom o suficiente porque eu cometi tal erro que eu considero inadmissível. É aí que nós vamos resvalando por esse despenhadeiro chamado culpa, e também é um dos caminhos que podem nos levar à depressão. Nós estamos aqui neste roteiro, terceiro roteiro do módulo 4 do atendimento espiritual aos encarnados, depressão. Terceiro roteiro ainda falando sobre causas da depressão. Então é óbvio que nós não vamos abarcar todas as possibilidades das causas da depressão, mas vamos apontar muitas delas. A intenção não é apontar culpados, não é colocar a pessoa que sofre da depressão em uma situação de isolamento, não falando desse isolamento geral que estamos passando, mas de enclausuramento íntimo, emocional, e de encolhimento, aquela coisa de entrar para dentro da concha e não
não conseguir desabrochar para a vida, entender que deve seguir adiante de cabeça erguida, porque todos nós no planeta Terra cometemos erros. A questão é não sofrer demais, não ficar mergulhando no sofrimento por causa deles. Essa frase é maravilhosa. A dor fixa o aprendizado. Por quê? Se acontece uma determinada coisa que eu não gostei, que não foi legal, que, enfim, aquilo, né? Mas eu não sofri nada com aquilo, eu não vi pessoas sofrerem, eu não fiquei chateado pelo que aconteceu, aquilo não me marca de forma alguma. Vai passar esquecido como qualquer outra coisa. Por exemplo, fui no mercado há 15 dias atrás, comprei pão. Quem é que lembra disso? Assim, aquele dia eu comprei pão no mercado. Não, as pessoas lembram de coisas importantes, coisas que marcam. E a dor fixa o aprendizado. Eu vou lembrar que eu não quero mais sentir dor. É como uma criança que está correndo num parquinho, corre, e aí o pai grita assim, não corre tanto, não corre por aí, não vai, tu vai dar com a cabeça no brinquedo, e a criança vai lá e corre, se bate chorando lá, com tudo esfolado, sangrando, e vai se lembrar depois, não vou correr de novo, porque eu vou ficar todo esfolado, com secreção, sangue, tudo aquilo, com muita dor, eu não quero mais sentir aquela dor. Da mesma forma, somos nós, quando passamos por situações que não gostaríamos de passar novamente, a dor moral, estamos falando de dor moral, nós não queremos sofrer aquilo de novo. Claro que a dor física conta também. Se eu vou fazer qualquer procedimento equivocado, eu vou chutar o pé de uma cadeira, eu sei que vai doer, não vou fazer isso de novo. Mas estamos falando sobretudo da dor moral. Se eu proporcionar determinadas situações que não são legais àquelas pessoas que eu conheço, independente de eu amá-las ou não, porque por vezes nós proporcionamos situações ruins até mesmo para quem nós dizemos que amamos. E como isso nos fere, como isso nos machuca. E é isso que vai fazer com que nós não queiramos reproduzir o erro. Por isso, a dor fixa o aprendizado. Percebemos que o sofrimento é consequência da nossa atitude infeliz. Ainda falando sobre a fixação do aprendizado através da dor. Se o sofrimento é a consequência da nossa atitude infeliz, a gente não quer mais sofrer, então vamos procurar não mais errar. Basicamente é isso. Surge o arrependimento. Porque, claro, né, nós não queremos fazer de novo e nós ficamos pensando, por que eu fiz aquilo? E surge o arrependimento para que o sofrimento pare, cesse, e é necessário a reparação pelo trabalho e melhoria íntima. Como assim que eu vou reparar trabalhando e me melhorando intimamente? Nem sempre eu consigo reparar o mal que eu fiz para o outro diretamente com ele. Nem sempre o outro vai querer me perdoar. Nem sempre o outro vai estar próximo de mim o suficiente para que eu consiga reparar o que eu fiz. Mas a reparação para mim, que vou sofrer com essa culpa de ter errado, de ter prejudicado os outros, a reparação para mim vai se dar através do trabalho e melhoria íntima. Trabalho em prol do próximo, de mim mesmo, de entender que eu posso e devo ser útil aos outros. E não estamos falando de trabalho remunerado. Pode ser, sim, um trabalho remunerado, mas preferencialmente um trabalho não remunerado. Um trabalho voluntário, voltado ao bem comum. E melhoria íntima, procurar desfazer o mal dentro de mim. Se com determinadas atitudes que são minhas, naturais, equivocadas, eu acabo prejudicando o outro ou criando situações indesejáveis, eu vou tentar eliminar em mim os germes daquilo que produz a atitude. Se a minha fofoca prejudica alguém, eu vou tentar não falar mais mal dos outros, não produzir mais maledicência ainda. Se a minha irritabilidade fere aqueles que convivem comigo, eu vou tentar me controlar, respirar, como a gente brinca com as crianças aqui na evangelização, procura te acalmar, cheira a florzinha, é só pra velhinha. Faz um exercício de respiração, procura se acalmar, é o melhor jeito de conter a raiva, a irritação, a ira, esses sentimentos que nos engolem, nos devoram e prejudicam as relações
com todos. Enfim, seja qual for aquele bichinho, monstrinho que habita em nós e que prejudica a nossa vivência e as relações conosco, com Deus e com o próximo, como nós vimos anteriormente, é ali que vai ter que ser erradicado o mal. E é a cada dia através de buscarmos esta melhora íntima. Mas se nos entregamos ao remorso, ao sentimento de culpa, perdemos o efeito educativo do sofrimento. Agravamos os males, facultamos a instalação da depressão. Mais uma vez, vamos reforçar, porque é sempre bom, Espiritismo é uma constante repetição para que a gente aprenda e fixe os aprendizados, e mesmo que daqui a alguns anos nós não lembremos mais, é sempre importante recordar. Não estamos afirmando que todo aquele que tem depressão se entrega invariavelmente ao remorso, ao sentimento de culpa, não aprende nada com o sofrimento e assim agrava os males e instala a depressão. Não estamos afirmando isso, estamos dizendo que são mais algumas causas que podem conduzir-nos à depressão. O que vai nos levar, na maior parte das vezes, isso tudo que nós falamos, vai nos levar, a maior parte das vezes, a um processo de obsessão. E é isso que tratamos basicamente aqui nos atendimentos espirituais aos encarnados. Como se dão os diversos processos obsessivos, as influenciações espirituais e a depressão, como vimos, o pessoal que esteve aqui presente, obviamente, que assistiu ao primeiro roteiro sobre a depressão sendo uma doença da alma, é o ser pensante, imortal, o espírito, que traz estas marcas depressivas e as transmite ao organismo físico. Sendo a depressão uma doença da alma, não é dispensável dizer que é também proporcionada ou alimentada por influenciações espirituais. Recordamos, não somos vítimas. Ninguém é vítima de uma depressão, de uma obsessão. A obsessão nada mais é... eu não vou antecipar, nós vamos ver o que é a obsessão de maneira genérica. Vamos lá. A definição genérica da obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Isso mesmo, capítulo 28, aquele, para quem gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é normalmente o mais esquecido dos capítulos, porque ele não é nada mais, nada menos, e aliás é tudo isso, uma coletânea de preces. E é aí nessa coletânea que nós vamos encontrar esse aspecto da obsessão, com uma definição bem genérica, que é esta ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Mas essa pessoa não é, por isso, uma vítima do espírito mau. A obsessão só ocorre de dentro para fora. É aquela peça fechada com a chave do lado de dentro. Quem estiver fora só vai entrar se eu abrir a chave. Através da irritação, da má vontade, dos falatórios, através das minhas más tendências de cultivar pensamentos negativos, estar sempre apavorado quando qualquer coisa ruim acontece. Nós vamos nos abrindo, espiritualmente falando, abrindo acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos, a espíritos que se afinizam com esses mesmos pensamentos, e assim se pode começar a se instalar uma obsessão. Começa a ser instalada através de uma influenciação espiritual. E aí esses processos certamente prejudicam a nossa rotina diária, as nossas relações, atordoam a nossa vida. Não são os espíritos que atordoam a nossa vida. O acesso que nós damos a espíritos que têm as mesmas afinidades que nós e por vezes já vêm acompanhados a outros, porque assim, há outros que querem realmente o nosso mal, porque
nenhum de nós é bonzinho nesse planeta. Nós estamos tentando nos tornar melhores, boa parte de nós tenta tornar-se melhor a cada dia e consegue, em alguns aspectos, em outros não, mas nós temos um passado espiritual de outras encarnações, desta mesma, muitos de nós cometeu muitos erros graves nesta mesma existência, magoou pessoas, prejudicou famílias, enfim, fez muitas coisas das quais não se orgulha, obviamente, se está num caminho de tentativa de melhoramento. E através dessas atitudes nós vamos atraindo para o nosso lado espíritos que ou foram prejudicados por nós em existências passadas, nessa mesma, alguns que não se conformaram com o que fizemos com os seus, e no seu entendimento, buscando justiça, procuram se vingar, não tendo mais, estamos falando dos desencarnados, não tendo mais o corpo físico, se aproximam de nós por essa nossa predisposição e as más tendências que alimentamos, se aproximam de nós, influenciando a nossa vida através de pensamentos. E através desses pensamentos nós vamos acabando nos envolvendo em atitudes infelizes, em vibrações mais baixas e vamos nos sentindo fracos. Boa parte de nós, por vezes, se sente assim, nossa, eu estou exausto e eu não fiz nada hoje. Ou, o trabalho estava bem tranquilo, hoje eu estou me sentindo um bagaço. E por vezes é a nossa vibração espiritual que está mais baixa, que nós vamos abrindo a guarda, não fazendo uma leitura edificante. Nós vamos ver ali o que acontece, que por vezes nós não conseguimos fazer essas coisas. Vamos adiante. Como é que acontece essa obsessão? As vibrações dos nossos pensamentos, sentimentos, aspirações, defeitos, vícios, etc., atraem e permitem a aproximação de espíritos que sintonizam conosco. Isto, o que acabamos de dizer, ainda do livro Depressão, do Isaías Claro. A sintonia se baseia na semelhança de sintonia moral. Aqueles que pensam como eu ou têm pensamentos semelhantes vão se aproximar. Portanto, podemos ser influenciados e nossa conduta pode ser modificada pelas sugestões de espíritos bons ou maus, de acordo com aquilo que nós estejamos pensando, vibrando, desejando para a nossa rotina. A autoobsessão, o que é? Quando o encarnado ou o desencarnado estaciona na fixação mental inferior. A obsessão pode ser intencional ou ativa, quando o espírito observa aguardando o momento favorável para fazer ao mal. Aquilo que nós falamos, para fazer o mal. Que nós falamos que por vezes tem espíritos que nós prejudicamos ou que não querem o nosso avanço por um motivo ou outro e ficam aguardando o momento do nosso deslize, para assim, abertas os campos vibratórios, tendo aquela baixa de densidade vibracional superior e abrindo as frestas espirituais para o acesso a esses espíritos, eles apenas se aproximam e começam a nos perturbar, independente de nós ouvirmos, vermos, sentirmos. É uma coisa tão sutil essa influenciação pelo pensamento que por muitas vezes nós achamos que aquele pensamento é totalmente nosso. Por que é que nós achamos que o pensamento é nosso inteiramente e não de um espírito influenciador? Porque nós nos afinizamos com aquele tipo de pensamento e perfeitamente poderia ser nosso. E tomamos aquela influência, aquela sugestão como nossa. E acabamos criando situações ruins ou más, né, fazendo o bem ou o mal de acordo com a influenciação e o nosso estado vibracional. Se eu estou fazendo leituras edificantes, constantemente conectado com a divindade, os amigos benfeitores através de preces, quando eu estiver tenso eu paro, respiro, procuro me colocar no meu lugar de espírito ainda imperfeito, mas que tem muitos amigos espirituais torcendo por mim, desejando o meu bem, eu me encho, me inflo de boa vontade, de novo ânimo, e aí sim eu vou atrair para o meu lado espíritos que vão me auxiliar nesse processo, nas dificuldades da vida, para que eu possa ter um melhor enfrentamento.
ainda no livro Depressão, do Isaías Claro. A obsessão pode ser intencional ativa ou ela pode ser, mais adiante, ou ela pode ser inconsciente ou passiva, que é quando não há intenção maléfica. Se busca a companhia com a qual sente-se confortado e afinizado. Ou seja, não é um espírito que queira nos prejudicar necessariamente, mas alguém que apenas está ali, não se encaminhou ainda no plano espiritual, a regiões adequadas ao seu nível evolutivo, não sabe por vezes que já desencarnou e se afiniza com o nosso pensamento. E aquela troca fluídica não é positiva para nenhum dos dois. Para o espírito desencarnado que não avança e para nós que acabamos recebendo toda aquela carga negativa de confusão mental, de desalento que aquele espírito sente. Os efeitos da obsessão: o espírito não consegue ficar alegre, a vontade enfraquece, pensamentos deprimentes são frequentes, a pessoa não consegue ler assuntos edificantes. Esses efeitos da obsessão nós podemos encaixar perfeitamente no quadro depressivo. E é por isso que nós podemos entender a depressão também como além de ser uma doença da alma, uma doença espiritual que se instala no corpo físico, além de ser isto, pode ser também através de um processo obsessivo. Dando-se através desse processo de obsessão, a depressão ela não é necessariamente provocada por um espírito que deseja o nosso mal. Mas é importante salientar que nem sempre, quando nós estamos passando por um processo depressivo, como diz ali, a vontade que enfraquece, nem sempre nós temos o ânimo de lutar contra aquilo. Nós apenas vamos deixando que a doença se instale. Se a maioria dos depressivos na Terra hoje procurassem ajuda especializada, nos primeiros momentos em que sente que alguma coisa não está certa, a depressão não se instalaria tão fortemente. Se todos os depressivos na Terra, no momento em que percebem as primeiras mudanças nos seus sentimentos, no seu comportamento, na sua vontade, sem aquele ânimo de ficar alegre com as coisas que nos deixam alegres nessa vida, que nos dão contentamento, prazer, alegrias mesmo, se percebessem e buscassem ajuda espiritual, e não estamos falando só de casa espírita, de centros espíritas, estamos falando de conexão espiritual. Eu não preciso estar vinculado a uma filosofia, uma ciência, uma religião, um templo, qualquer lugar que seja, para que eu tenha uma conexão com os benfeitores espirituais. Se todos aqueles que sofrem, e nós vamos dizer que sofrer da depressão, sofrem sim, porque quem não consegue ficar alegre, quem não consegue ter uma vontade forte, quem tem pensamentos deprimentes com frequência e quem não consegue se identificar com assuntos edificantes, está sim sofrendo. E é por isso que nós vamos encaixar a depressão também, além de ser uma doença da alma, do espírito, como um aspecto do processo obsessivo. A pessoa também não consegue orar, se julga vítima e tem uma constante instabilidade emocional, ainda no livro Depressão, do Isaías Claro. Reforçando o que já dissemos, não somos vítimas desse processo. Nós estamos criando esse processo através de todas as causas, de todas as atitudes que nós citamos aqui. Outras causas da depressão, nós vamos encontrar as causas psicossociais, em que a pessoa influencia e é influenciada no convívio social. As psicoafetivas, as causas psicoafetivas da depressão provocam frustrações na vida doméstica, no lar, na convivência com as pessoas da família, uma sobrecarga de problemas, enfermidades,
outras causas da depressão, socioeconômicas sociais, como o desemprego, a privação do necessário, a pessoa não vê um alento, não vê uma perspectiva melhor, vai se entristecendo, vai enfraquecendo a vontade, como nós vimos ali, e pode sim entrar no processo depressivo através destas outras causas. As enfermidades, que também são causas da depressão, como doenças graves, amputações. É muito difícil para quem não se prepara espiritualmente passar por doenças físicas, passar por dificuldades materiais, de ordem material, porque normalmente nós ficamos envoltos somente na presente existência e nas situações que nos incomodam aqui e não conseguimos enxergar além, porque nossas preocupações eram outras. E quando vem a enfermidade, nós vemos a necessidade de entendermos quem somos para poder superar aquela dificuldade, mas por vezes não conseguimos. E aí pode também, por esta via, por esta causa, instalar-se uma depressão. Ainda em outras causas da depressão, o uso de drogas, que causam dependência, a pessoa se sente viciada, emocionalmente debilitada, porque não tem forças, não consegue aurir forças em si mesma para desvencilhar-se daquele vício. Para a nossa reflexão, neste momento, cada criatura encontra-se em um determinado estágio evolutivo, com uma escala de valores e com uma estrutura compatíveis com a condição que se encontra. Deste modo, compreensível que uma pessoa se permita deprimir por uma circunstância que a outra em nada se afetaria. Só com uma profunda compreensão das aflições humanas é que o observador conseguirá auxiliar com eficiência, bondade e amor os que padecem na depressão. Por que o Isaías Claro vai nos dizer que somente com essa profunda compreensão dos sofrimentos, das aflições, e vamos além ainda, talvez não além, mas dando um parecer sobre o que ele diz, preocupar-se, entender o outro através disso, o observador vai conseguir auxiliar com eficiência, bondade e amor, porque ninguém sai da depressão sozinho. É claro que depende de nós buscar forças na nossa alma, mas como nós vimos ali, não é falta de vontade, não é frescura que a pessoa por vezes não consiga sair daquele estado. O que normalmente uma pessoa que está com depressão e naqueles casos em que a pessoa está no lar e não quer sair do quarto, o outro fala, pô, levanta aí, te anima, tá um sol bonito lá fora. Como se a pessoa não quisesse usufruir destas coisas boas. Aqueles que convivem com quem tem depressão também têm o dever de auxiliar, mas é somente com isto, observando e tentando auxiliar com eficiência, bondade e amor aqueles que padecem da depressão. E o depressivo voltar-se às questões espirituais. É necessário sim o acompanhamento profissional? É, na maioria dos casos. Mas em todos eles é aconselhável e dizemos ainda imprescindível um tratamento espiritual e entendimento da sua condição de espírito imortal. Muito obrigada a todos os irmãos por estarem nos acompanhando e que possamos todos refletir sobre estas palavras da doutrina espírita e continuemos todos na paz do Cristo. Boa noite.